E vamos à live de hoje, gente, com as bebidas permitidas em cada um dos 3 tipos de jejum intermitente. Vou botar aqui pra mim, pra dar oi pra vocês. Ó, é o seguinte, dependendo da bebida que você consome no jejum, você vai ter a classificação do seu jejum. A classificação no sentido de efeitos metabólicos, tá? E aí, por que é que nessa live eu também vou precisar comentar sobre o fato de você não ficar beliscando? Como essas duas informações se combinam? Às vezes você é uma pessoa que tem o hábito de ficar colocando uma coisa na boca, sabe? Quando assim, não, eu preciso pôr uma coisa na boca, eu preciso pôr um café, eu preciso pegar uma bala, eu preciso sempre estar com alguma coisa na boca. Preste atenção se você não tem este hábito, tá? Às vezes você é uma pessoa que tem o hábito de ficar beliscando. Então, quando as pessoas têm esses hábitos de ficar querendo colocar alguma coisa na boca, comer alguma coisinha, sabe? Ficar abrindo a geladeira para pegar uma coisa. Ah, eu vou só beliscar a bolachinha que deixou um pote de bolachinha. Gente, para que deixar pote de bolachinha perto de você, né? Se você quer emagrecer, não deixe o pote de bolachinha do seu lado, né? Então, se você é a pessoa que tem o hábito de ficar colocando alguma coisa na boca, é mais difícil você conseguir fazer o jejum intermitente. Não porque você tá tendo hipoglicemia, mas por questões de hábito. Gente, o hábito tem um poder extremamente forte, tá? Nas nossas condutas nutricionais. Eu como, eu falando pessoalmente, às vezes eu quero comer pipoca. Quando eu era criança, eu ganhava muita pipoca. Eu ia na casa da minha avó me dava pipoca pra jantar. Então, assim, pipoca é uma coisa afetiva pra mim, entendeu? Sempre teve pipoca na minha vida, na minha fase de criança. Então, é uma coisa que eu tenho o hábito de querer comer. Então, às vezes, eu também tenho vontade de comer coisas que são salgadinhos, de ficar colocando na boca. Eu não tenho o hábito de beliscar, mas o hábito de querer pegar alguma coisa, de ficar comendo mais vezes, às vezes eu tenho. Então, a gente precisa se entender, tá? Tanto é que quando eu vou fazer algumas refeições que eu quero talvez ficar colocando algumas coisas na boca, eu pego aqueles salgadinhos, que às vezes eu até mostro pra vocês várias opções de salgadinhos. Tem salgadinhos proteicos, né? Tem da Mix Nutri, da Shark Pro, tem os da Believe, não sei se vocês conhecem. Então são opções assim pra você pegar na hora que você for comer. Porque daí na hora que você for comer, você vai ficar ali pegando alguma coisa pra colocar na boca sempre. Mas, isso é pipoca na hora de ver um filme. Mas o que a gente precisa é, na hora de comer a gente come, na hora de petiscar você vai petiscar. Se você quiser provar esses salgadinhos, ok. Mas na hora de fazer jejum, não vale. Porque jejum é jejum. E hora de comer é hora de comer. Aí às vezes a pessoa vai falar assim, ai nossa, mas pra que fazer jejum? Jejum não é exagero. Jejum é estratégia. Eu faço jejum intermitente e eu como várias coisas diferentes que eu posto aqui pra vocês. Eu também tenho pão de queijo no meu freezer. Posso até postar agora, depois nos stories, quando for quebrar meu jejum. Tem pão de queijo de mandioquinha, que é metade das calorias do pão de queijo normal. Eu tenho tortinha pra levar pro consultório. Eu tenho quiche. Eu também gosto de comer coisa boa. Eu faço bolachinha integral de alho poró, é muito boa. Aí eu monto todas essas receitas pra vocês, né? Quando vocês entram no programa Luz, eu faço conforme aquilo que você gosta, tá? Então a gente vai comer. E na sua vida, na sua dieta, enquanto você está vendo, tem que ter coisas que você gosta de comer. Senão você não vai levar adiante, tá? Então assim, não, agora eu tô fazendo dieta. Você come o quê? Ovo, salada, frango e salada. Mas eu gosto de frango e salada. Beleza, mas você vai comer frango e salada no almoço, no jantar, ainda que seja um jantar mais cedo para sempre? O que faz você sair da dieta? Você também tem que fazer essa observação, tá? Porque o fato de você ter coisas que você gosta faz com que você se mantenha num estilo de vida que vai ser realmente o estilo de vida que você vai ter pra você. O seu estilo de vida tem que incluir coisas que você gosta também. Mas se você tem o hábito de beliscar, aí não vai dar certo. E aí é aí que a gente chega nas bebidas permitidas em cada um dos 3 tipos de jejum. Eu vou mostrar aqui pra vocês o e-book, que eu inclusive deixei ali no desafio que a gente tá fazendo, tá? A parte que eu entreguei pra vocês é uma parte do e-book que eu montei, tá? O e-book todo eu coloco no programa ou no monitoramento, né? Consultoria do jejum, enfim. Mas já tem muita coisa pra vocês aprenderem, tá? E, inclusive, eu quero deixar claro também o seguinte.
Às vezes uma pessoa gosta de uma coisa e outra pessoa gosta de outra. Então não é porque eu mostrei uma coisa aqui que você não goste que não vai dar certo pra você. A gente pode adaptar, tá? Então não tenha este pensamento tipo, eu até tentei, mas a Nutri mostrou isso aqui, eu não gosto. Não, então vamos achar o que você gosta, entendeu? Não fica desistindo fácil assim não, hein? Também não vale, tá? Então vamos lá, a gente vai ver as bebidas. Não dá pra ficar beliscando. Se você gosta muito de alguma coisa, tente colocar ela na sua dieta. Aí isso também diminui a chance de você ficar buscando por comida e beliscando e se manter. E aí na hora do jejum, se você tem vontade de ficar beliscando, mas você está de jejum, você vai poder recorrer às bebidas, tá? Vou mostrar aqui pra vocês algumas coisinhas pra gente conversar juntos. Às vezes você nem nunca ouviu falar de tipo, como assim 3 tipos de jejum? Porque as pessoas, quando elas falam de jejum intermitente, elas acham que jejum intermitente é somar quantas horas você ficou sem comer. Ok, está incluso essa parte, né? A gente sim vai somar quantas horas ficou sem comer. Mas que horas você começou e que horas você terminou? Você alinhou o seu ciclo circadiano? Você alinhou o seu treino? Na sua escala semanal, porque faz diferença, viu, gente? Os jejuns por semana. Tanto é que existe jejum 5-2. 5 dias de um jeito, 2 dias de outro. Ué, é uma semana, são 7 dias, tá? Então, o jejum não é só o número de horas que você fica sem comer, não. Só para relembrar, hein? Então, vamos lá. Os 3 tipos de jejum, quando você está falando de bebidas permitidas. Por que é que a gente divide em 3 tipos? Vou descer aqui para vocês, que vocês podem ir lendo enquanto eu falo também, tá? Aí aqui tem o índice. Olha que bonitinho que ficou. E agora vamos lá. Baseado, vou diminuir um pouquinho aqui, ó. Baseado no que você irá beber durante o jejum, o seu jejum vai ser classificado em, pode ser metabólico, pode ser fisiológico e pode ser raiz. Quando a gente entra ali, num Google acadêmico, num PubMed, em alguma coisa assim científica, não vai estar escrito lá, este daqui é o seu jejum raiz. Não. Esses termos, eles são termos mais usuais para pessoas que fazem jejum e são coisas que fazem muita diferença para vocês conseguirem adaptar ao jejum, para quem nunca fez. Mas Nutri, eu já fiz. Também serve para quando você quer tentar fazer um jejum um pouco mais longo. Só lembrando que a ideia do jejum não é só você fazer cada vez mais horas, mais horas, mais horas, entendeu? Não é isso. Mas, sim, você fazer o jejum mais longo, que seja 1-2 vezes na semana, é saudável no sentido de que se você puder fazer, né, e couber aí dentro dos seus treinos, conforme a nossa avaliação, vai ser bem-vindo fisiologicamente, porque você está passando aí por um estado maior de cetose e autofagia, né, que a autofagia é a limpeza das nossas células. Posso até comentar com vocês, porque eu vou comentar quando a gente chegar no jejum raiz, tá? Então, vamos lá. A gente tem aqui, para iniciantes, o jejum mais fácil é o jejum metabólico. O mais fácil mesmo. Por quê? Porque entra mais bebidas, tá? Vou mostrar aqui pra vocês. Espera aí, gente. Ninguém aprende coisas em 1 minuto. Aqui. E para quem é avançado, eu sugiro o jejum raiz, que é o jejum que tem nos estudos. Jejum com água, tá? Não fica entrando o que eu chamo de, como mineira, de trenheira. Não é 1.500 coisas para você beber. 1.500 coisas para você beber é para quem tá iniciando, porque facilita você fazer o jejum quando você tem mais opções, tá? Mas para quem já é avançado, quando eu tô montando a escalinha semanal de jejum de vocês, alguns eu coloco o jejum raiz, tá? Conforme o treino também, tá? Então, vamos lá. Veja as próximas páginas. Tipos de jejum. Vamos começar do mais facinho. Facinho no sentido de você conseguir adaptar. O mais fácil é o jejum metabólico. Por quê? Nesse jejum a gente tem mais opções. Porque vai entrar chá, vai entrar café. Eu não gosto de café puro, então coloque adoçante. Eu não gosto de nenhum adoçante. Geralmente o pessoal, às vezes, combinando adoçante, o gosto do adoçante muda pelo
fato do soro ser diferente quando você faz combinações lá na sua papila gustativa mesmo. O que é que eu quero dizer? Você pode pegar tipo coloranjina com stevia, que é o tipo puro da stevia, pode misturar com um pouquinho de sucralose, né? Mas não num café tão quente. Se você quiser pegar, eu quero pegar os comuns mesmo do mercado, aspartame, nananã. Dizem que faz mal. Se tomar muito, gente, não é saudável mesmo não. Mas também vai tomar um monte de açúcar no café, daí não vai ser jejum. Então, o que eu falo? Faça conforme sua adaptação. Se você não consegue, vai conforme você, porque daí às vezes tá lá tentando. Ah, não, pera que eu vou contar uma coisa. Às vezes você tá lá. Ai, a internet tá caindo. Ó, às vezes você tá lá na vida, falando assim, eu quero fazer jejum, eu quero induzir meu corpo a cetose, eu quero limpar minhas células, eu não quero ter chance de ter câncer igual alguém da minha família ou conhecido teve, eu quero diminuir essa chance, entendeu? A chance a gente sempre vai ter, né? Ah, eu quero diminuir a chance de ter demência, de ter Alzheimer, minha memória já está ruim, eu quero cuidar dos meus neurônios. Aí você consegue, às vezes, só tomar café com açúcar. Então, gente, não adianta falar que botou só um pouquinho de açúcar no café e tá de jejum. Ah, mas eu não comi mais nada, mas não tá de jejum. Por quê? Porque não tem o mesmo efeito metabólico. Você não tá fazendo a indução da autofagia que você quer, você não tá induzindo a cetose lá dentro do seu corpo, você não está fazendo as adaptações metabólicas que você precisa pra gente considerar que você está no estado de jejum, tá? Então, não vem que se trem de pouquinho. É 0 açúcar, tá? Ah, mas ouvi dizer que adoçante faz mal. É difícil, né, gente, acompanhar coisas de nutrição na internet, eu sei. Até eu penso, nossa, não é mais isso agora. Se você não consegue tirar açúcar sem usar o adoçante, use o adoçante. Ah, mas eu não gostei desse. Prova outro. Ah, mas eu não gostei de nenhum. Então, coloca um pouco de açúcar e um pouquinho de adoçante até você adaptar. Mas não vai ser considerado jejum. Mas é a fase que você tá, entendeu? Você precisa viver conforme a sua fase. E não é porque, mas eu vi isso e o outro falou que é melhor daquele jeito. Você vai comer só comida orgânica na vida? Você vai cozinhar tudo na hora? Não vai congelar mais nada porque você quer todos os nutrientes. Tudo que você for comprar, em vez de ser desidratado, vai ser liofilizado. Não vai, gente, a não ser que você seja uma pessoa bem fora da curva. Mas o mundo ideal do ideal é muito difícil fazer. Então, isso nem é mundo ideal, porque se é inviável para você, não é ideal. O ideal é o melhor que você consegue ir evoluindo na sua própria jornada, tá? Então, se você não consegue o café com açúcar, use o adoçante. Qual que é o problema do adoçante? Muito adoçante realmente a gente sabe que faz mal, né? Tem essas relações aí com o desenvolvimento de doenças e também tem a alteração da nossa microbiota. Aí nisso a gente vai pegar aqui, ó, a diferença de um jejum que a gente chama de metabólico para um jejum que a gente chama de fisiológico. Por quê? Porque no jejum fisiológico não vale adoçante. Mas socorro, Nutri, eu preciso de um jejum que tem, um café que tenha o gosto de alguma coisa, eu preciso de um sabor. Então tá bom, no jejum fisiológico não vai poder adoçante, mas você pode pôr canela em pó para coar o seu café, fica bem bom. Ou gotas de baunilha, não põe muito não, fica ruim, tá? Mas pode pôr bem pouquinho, tipo você pega a água lá, põe uma gota em toda a água, entendeu? Para coar o café, fica bom também. Pode pôr raspa de casca de limão ou de laranja, entendeu? Dá para você saborizar o seu café, tá? Isso é forma de dar sabor no seu café. E aí vai considerar como um jejum que é fisiológico. Aí não vai ser o jejum metabólico, porque no jejum metabólico, entre os adoçantes, tá? E no jejum metabólico, por exemplo, eu coloquei que, toma H2O. A Nutri indicou H2O. Não revolta não, gente. Tem gente que não consegue, entendeu? Aí a pessoa fala, eu não gosto de água com gás, eu gosto muito de doce, eu sinto muita falta. Então, faça o que você consegue, porque daí chegou lá de noite. Você não pode comer mais porque você resolveu fazer jejum intermitente, porque você assistiu lá a minha live com toda a aula do YouTube, entendeu? Viu todos os artigos que falam porque você deveria estar cuidando do seu ciclo circadiano. E aí você descobriu porque você deveria estar cuidando do seu ciclo circadiano, que inclusive você viveu com ele a vida toda e não sabia.
E aí você tem que tentar jantar mais cedo. Ah, mas os dias que eu treino de noite eu não consigo. Quando você treina de noite é diferente, a gente vai fazer a live de treino. Mas você janta mais cedo e quer comer. Então compensa eu liberar para essa pessoa, por isso que eu monto individual, né, gente, a dieta. Aqui eu tô contando coisas que já dá para ajudar muito. Compensa eu liberar para você um H2O. Você toma, faz um gelo, bota ali, senta, sabe? Como se estivesse num drink, num lugar assim, lê uma coisa. Assiste minhas lives pra não ficar pensando em comida. Porque eu só vendo comida no Instagram também, né, gente? Ah, tá lá de jejum vendo a propaganda da pizzaria, subir na pizza com queijo derretendo. Não me ajuda, né? Então você trabalha a tua mente em primeiro lugar. E aí, talvez, vou tomar então uma H2O. Ou então, você pode pegar uma água com gás. E você pode misturar com aqueles xaropezinhos zero, não sei se vocês já viram. Tem da Dilute, da Monins, na verdade são os únicos que eu conheço. Mas o da Dilute é o único que eu conheço que já vem com o adoçante, tá? Mais adoçadinho, assim. Se alguém conhecer outro, inclusive, me avise. Não conheço nenhuma outra opção. Eu compro, tipo, Mercado Livre. No Novo Mercadão tem, às vezes, Mercadão aí da sua cidade, na Amazon, tá? Mas, ó, só 4 sabores são zero, hein? Vocês prestem atenção se tá escrito assim, ó, zero. Os outros não valem, se não é zero, não vale, tem que ser zero, tá? Então, você pode fazer soda italiana. Aí, eu até deixei o desenho dela aqui embaixo, eu acho. Aqui, ó. Tipo uns xaropezinhos de fazer... Às vezes o povo usa isso com bebida alcoólica. Não lembro como o povo faz. É gin? Não sei. É xarope, água com gás e acabou, tá? Porque vocês não estão bebendo álcool, né? Vocês estão de jejum, é fitness. E aí vocês podem fazer então a soda italiana para vocês usarem durante o jejum, que é o jejum metabólico, que é o mais fácil de fazer. Ou você pode inclusive saborizar uma água, ó, que é bonitinho. Vou mostrar aqui que é bonitinho, ó. A água saborizada. Como assim, Luciana? Às vezes você vê, tipo, em hotel, ou você vai num evento, aí tem uma água com um monte... Casamento tem água saborizada, viu, gente? É chique. Aí tem lá um monte de fatias de laranja, de limão, de maçã, morango, hortelã, fica gostosinho também. Aí você põe a água, põe os pedaços, literalmente, das frutas ali. Não fica espremendo, não é pra bater, não é um suco, tá? E aí ela vai ficar com gostinho leve, assim, da fruta que você colocar. O hortelã dá pra você dar uma macerada nele, tá? Pra soltar o sabor. Aí você vai falar assim, mas parece que ficou aguado. Gente, é uma água saborizada, diferente de um suco. É pra ser aguado mesmo, você tá de jejum, tá? Mas não vai ter um pouquinho de calorias? É um bom pensamento, sim. Por quê? Porque esse jejum é metabólico. O jejum metabólico ainda vai entrar um pouquinho de calorias, mas não a ponto de inibir a sua cetose, não a ponto de começar a subir a sua glicemia, entendeu? Então, você ainda tem um efeito no seu emagrecimento. Ainda dá para fazer esse jejum metabólico e perder gordura, tá? Então, você pode pegar essas bebidinhas que eu deixei aqui de sugestões para vocês. Então, vai ficar aqui no jejum metabólico. Vamos voltar aqui em cima do nosso e-book. Jejum metabólico para iniciantes. Tem chá, tem café, pode colocar os adoçantes. Pode fazer água saborizada, você pode colocar a água com gás com os xaropezinhos zero, dá uma bela de uma ajuda, viu, gente? Inclusive, às vezes eu tenho, assim, várias coisas eu deixo pro pessoal provar. Não sei se vocês viram que a gente recebeu visita, eles até postaram nos stories aqui que eu botei pra eles provarem tudo. Eu gosto de saber o que cada um acha, prova isso. E aí eu já separo, assim, geralmente as coisinhas, os sabores que o pessoal mais gosta. E as pessoas gostam bastante, tá? Desse xaropezinho aí com água com gás, fica bem bom. Então, jejum metabólico entra todas essas coisinhas que você pode fazer. Inclusive, quem gosta, acho que eu botei aqui também, ó, aqui em cima, quem gosta de café com óleo de coco, aí vai entrar no jejum metabólico. Mas, contudo, porém, todavia, não é para jorrar óleo de coco no café, é só um pouquinho. Tá, gente? Pouquinho, bem pouquinho mesmo. O mínimo que você conseguir colocar só pra dar ali o seu gostinho de coco. Não é pra ficar comendo a colherada do óleo de coco. Aí também já subiu muita caloria, tá? Não vai rolar, não. Aí tem também Super Coffee, Super Café, Power Coffee, que é da Pura Vida, do Super Coffee mesmo, enfim. O outro, se eu não me... é da Desinchar, né? Então, tem todos esses outros cafés que tem um pouquinho de calorias, às vezes em torno de 30, enfim.
Jejum metabólico. Ou seja, gente, jejum metabólico, você tem um monte de coisa pra colocar na boca. Então, deixa eu voltar aqui. Quando eu falo assim pra vocês, olha, o jejum metabólico é o mais fácil para quem está começando. Ou para caso você já faça um jejum de 12 horas que é passar para 14, ou você faz um jejum de 14 que é passar para 16, é mais fácil você fazer o jejum do tipo metabólico. É mais fácil por quê? Porque você vai querer colocar uma coisa na boca, tá? E aí quando você quer pegar e colocar uma coisa na boca, você tem a opção de fazer todas essas bebidas e essas coisas que eu mostrei pra você e ainda deixar o seu corpo queimando gordura. Porque na hora que você tiver ali, eu jantei mais cedo, ou eu quero prorrogar um pouco o meu café da manhã, eu quero tentar fazer jejum, que seja até a hora do almoço, que seja até 10 horas da manhã, e aí você vai e toma um cappuccino proteico. Já deixei a receita aqui do cappuccino proteico. Dá pra fazer com o whey de chocolate branco, dá pra fazer, porque daí fica bem assim pra quem gosta de doce, bem doce, sabe? Daí você põe a canela, enfim, dá uma quebradinha. Dá pra você fazer com whey de cappuccino mesmo, dá pra fazer com whey de baunilha, dá pra fazer com whey de chocolate. Dá pra bater gelado com gelinhos de café e gelinhos de leite. Você cata lá a forminha de gelo. Aí você põe assim, metade de café que você coou, pegou da sua máquina que seja. Aí a outra metade você coloca o leite. Qual leite? O leite que fizer sentido para a sua dieta, né? Então, eu tomo leite sem lactose. Não, eu quero um leite vegetal de amêndoas. O leite de coco, sabe o leite de coco, aquele de garrafa de vidro? Não vale, hein? Muito, muito calórico. Para você ficar batendo já junto com o cappuccino, a gente quer menos calorias nesse caso. Então, pro objetivo de vocês, né? Aí, então, se você for pegar, mas tem um leite de coco, desculpa, com menos calorias? Tem, tipo, da Silk, eu acho que vende, mas não sei se tem açúcar, eu tenho que procurar, tem que relembrar. Tem aqueles tipo a tal da castanha, o da Not Milk não tem coco e ele também não vai nada de, pra quem tem alergia à castanha, dá pra pegar também, da Silk também tem as outras opções. Então você pega aí o leite que fizer sentido pra você, tá? Eu testo, gente, todos os leites, tá? Dá pra bater todos os leites e conforme que a pessoa passa mal, porque tem gente que inflama com algumas coisas e tem a barriga enche com algumas coisas. Tem como eu fazer o teste, tá? De FODMAPs, ou às vezes, mesmo que você, eu não moro em Ribeirão Preto, não tem como eu ir lá no shopping do seu consultório. Então tá bom. Você pode fazer o teste da sua cidade, inclusive o laboratório envia o kitzinho, a gente consegue ver o que é que mais poderia estar inflamando o seu corpo, tá? Aí a gente faz análise de mais de 200 alimentos. E aí eu consigo selecionar porque eu já testei. Aí, eu não consigo porque tem tal coisa que eu não posso. Aí eu tenho as receitinhas, que geralmente você deixa as coisinhas de molho, bate, vai virar um leite, não tem nada de difícil também. Então, pegue o leite que faça sentido pra você. Por que eu, às vezes, me delongo em algumas coisinhas? Porque a gente tem um grupo muito diverso. E, às vezes, as pessoas pensam que, assim, eu gostaria de começar a fazer jejum, mas eu vi ela falando tal coisa, e essa coisa que ela falou não serve pra mim, então logo isso não é pra mim, e aí fica com a chateação. Não é pra pensar assim, gente, dá pra fazer, entendeu? Dá pra fazer. Sempre dá pra melhorar. Se você não vai melhorar 100%, melhore 80%, mas não vale não fazer, tá? Então você vai, faz ali sua forminha de gelo com leite que você puder. Aí você põe seu café, não quero cafeína, compra café sem cafeína. Aí você bate um cubinho de cada gelo com uma misturinha do cappuccino proteico. Fica super bom, tá? E é uma coisa que você pode assim, então vou prorrogar meu jejum até 10 horas da manhã ou até às 11, porque eu não vou conseguir almoçar mais cedo. E aí você pode bater isso. Mas eu não consigo bater porque eu tô no trabalho. Então leva e faz quente, gente. Ou, mas eu quero gelado. Então cata água gelada lá no trabalho. Leva um mini mixer, aqueles que vende tipo em Shopee, Mercado Livre, enfim, qualquer lojinha aí, que são pequenininhos, só se apertar o botão, o negócio super mistura, entendeu? Então, faça dar certo, tá? Eu monto as coisas pra vocês pra fazer dar certo. Eu coloco metas do mês pra fazer dar certo. Eu coloco, inclusive, nas dietas que eu monto pra vocês, o dia que tudo der errado, tem também. A gente tem plano B, entendeu? Então, assim, tem várias opções e a gente precisa fazer dar certo. E aí, vamos voltar aqui no nosso jejum, então. Você pode ter feito, então, o jejum metabólico, você vai tomando lá o café, coloca as coisas, pega água com gás, com xaropezinho, até a hora de você comer, que seja para tomar o cappuccino, que seja para almoçar, que seja para você tomar todas essas coisas até a hora de dormir, tá? Vai dar certo. E você também pode fazer o jejum fisiológico.
O jejum fisiológico seria, entre aspas, mais difícil para quem precisa colocar gosto doce na boca. Isso é vício de doce. Se você tem vício de doce, inclusive eu fiz lá com vocês o formulário, né? Que vocês, não sei se... na verdade, eu acho que faltavam umas 20 pessoas responder o formulário, hein, gente? Se não responder, não vai contar como ter feito inscrição. Já avisei, tá? Para quem tá aí no grupo do desafio. Até porque eu preciso conhecer vocês. Então, voltando aqui. No jejum fisiológico, é mais difícil você conseguir fazer se você tiver vício em doces. E nas análises que eu fiz, das respostas de vocês, parece que vocês são todos viciados em doce e ansiosos. Então, gente, é um pouquinho mais difícil, tá? Para vocês que têm muita necessidade de doce, fazer o jejum fisiológico, porque ele não vai entrar as coisas doces. Os sabores doces, o gostinho que você sente falta, o vício do comer, né? Porque isso é vício de comer, gente. Esse aqui é o sabor. Se for esse sabor, eu não como. Aí o simples fato de você falar, não gosto, é o suficiente para você não comer uma coisa. Então, você não gosta, mas seu corpo precisa. O quanto você não gosta, entendeu? Você não é obrigado a engolir qualquer coisa, porque comer faz parte das alegrias da vida, mas não ser escravo do apetite, entendeu? Daí já é outro ponto, tá? Tanto é que o shotzinho que eu coloco, eu nem ponho shot no meio, geralmente, do jejum, tá? Geralmente antes da primeira refeição, a não ser que eu queira fazer um shotzinho antes, para fazer algum ajustezinho, tá? Mas, no caso aqui, o jejum metabólico, a vida moderna. Isso, gente, o jejum metabólico talvez combine mais com a vida moderna. Pessoas ansiosas que precisam de um doce vão talvez conseguir se identificar mais com o jejum metabólico. Agora, o jejum fisiológico não entra... se tem, gostinho artificial, não tá valendo, tá? Tem outras coisas, gente, no jejum metabólico que eu coloco, aí eu monto quando vocês vierem aqui, mas o mais básico, nem é básico, né? Já dei um monte de opção. As opções mais fáceis são essas daqui. Aí, o jejum fisiológico, você vai poder tomar o seu café com canela, coloque o seu café com baunilha, com raspa de casca de limão, com laranja. Saborize o seu café, mas só com coisa natural. Senão não vale, tá? Aí você também vai ter os chás. Mas chá puro? Chá puro. Não quero chá puro. Então, você não tá fazendo esse. Se você não quer o chá puro, você tá fazendo o jejum metabólico. Isso mesmo, gente. Vai me escutando enquanto vocês fazem as coisas para não ficar pensando em comida, hein? Se você conseguir fazer o jejum prolongado, sem doce, arrasou, perfeito. Tá? Ótimo. Aliás, o sabor doce é um vício, né? Então, não pode ter as calorias. O próprio sabor doce, que não é o caso, assim, dessa live, né? Ele já ativa, gente, nossos receptores, que são os TLRs, que são os taste receptors que a gente tem, tá? Na língua. Então, às vezes você acha assim, vamos voltar. A caloria que importa. A caloria importa, mas ela não é tudo. Não é porque o doce de leite tem a mesma caloria que a, banana, dependendo do tamanho da banana, que você pode falar que é igual comer uma coisa com a outra. Tanto é que você nem acha igual porque você quer mais um do que o outro, entendeu? Não é igual. E nunca será, tá? Então, assim, o índice de qualidade da dieta faz diferença, que é outra coisa que eu monto. É assim, de nutrição aprofundada, né? Se você quer pegar um negócio que realmente é aprofundado pra você, que faz sentido pra sua vida, pra aquilo que você gosta, informações que eu já passei 16 anos estudando e eu já vou saber o que é que você precisa, em vez de você ficar lendo 35 mil coisas e às vezes nem fazendo aquilo que é o mais ideal e não tendo o resultado mais rápido esperado, né? Lógico que rápido dentro do viável, né? Então, assim, se você quer isso, a gente monta, tá? Mas eu gosto de deixar claro, até porque para quando vocês vierem aqui, vocês já sabem como eu sou. Você vai contar caloria, mas viver só do que você gosta. Não gosto disso, então vou te pôr cápsula. Não quero isso, mas você vai tentar alguma coisa, você vai ter que mudar, tá? Só o fato de você comer um sabor já vai ativar os seus taste receptors. Então, assim, esses TLRs aqui que você tem na sua língua também, porque todo mundo tem, ele também tem efeito metabólico. Então, não subestimem as coisas que a gente faz, tá? Inclusive, volta aqui pra mim. Não subestimem quando eu falo, tenta jantar mais cedo se você não treina de noite. Não subestimem quando eu falo,
não belisca nada. Não subestime quando eu falo, cata uma nota no celular e escreve as coisas que você come de diferente, para você mesma saber, ó, eu vou pegar aqui meu celular e falar assim, olha, eu não sei que eu tô engordando, mas aí você lê, belisquei a bala, aí depois eu quis comer um chocolate depois do almoço, eu tava estressada de noite, aí eu quis pedir um iFood, aí você vai vendo assim, entendeu? Quantas coisas você comeu diferente e o que é que você quis comer de diferente. Porque se você não se conhece, não tem como você fazer uma estratégia para você mesmo evoluir, entendeu? Nenhuma empresa, nenhum projeto dá certo sem saber exatamente aonde deve ir. E para saber onde deve ir, você tem que ter um objetivo. E esse objetivo não é só emagrecer. Esse objetivo é baseado em você. Eu tenho 100 pessoas, 200 pessoas que querem emagrecer, mas cada uma é uma. Cada uma tem seu estilo de vida. Cada uma tem os fatores que levam elas a comerem. Eu tendo a querer comer, ainda que eu faça jejum intermitente, sou saudável, sou magro, né? Só vocês podem ver, né? Vocês já sabem. Eu ainda tenho tendência para comer quando eu durmo menos. Pra mim, assim, nossa, dormir pouco faz eu ficar pensando, se eu devia comer alguma coisa. Aí eu penso, eu não produzi minha leptina tão certinho, eu atrapalhei um pouquinho meu ciclo circadiano, não fiz corretamente meu padrão de sono, né? Tem até a aula toda ali, depois posso até mandar pra vocês, tá lá no YouTube. Vocês me pedem aqui, tá? Daí eu mando. E aí eu lembro que eu fiz essa desregulação. E isso é uma coisa que faz eu querer comer. Então, cada um precisa se conhecer, entendeu? Porque quanto mais a gente se conhece, é por isso que eu faço análise metabólica mesmo. Quanto mais você conhece seu metabolismo, será que eu preciso ajustar seu microbioma? Será que você tem alguma coisa que vai inflamar você? Porque eu posso fazer o teste clínico mesmo. Sem você ir lá comprar o exame, tem como eu fazer os testes. Então, será que eu preciso fazer esse teste para você? Você é realmente uma pessoa inchada? Será que você é ansiosa num ponto acima do que deveria? Porque assim, gente, digamos que é normal ser ansioso, vai. Todo mundo tem a sua ansiedade, mas é até aqui. Daqui pra frente, daí já não é fisiológico, já não é o padrão. Então, até que ponto isso influencia a sua saúde? Não só mental, mas também física. E aí eu não sou psicóloga, né? Sou nutri, mas eu tenho os fitoterápicos que eu fiz após fitoterapia e as cápsulas específicas para ajudar vocês nos controles de vontade de comer, de ansiedade. Se eu ver que talvez a pessoa me fala que tem burnout, ou ela vai e faz o testezinho ali de ansiedade que eu preciso até para ajustar a dose, tá, do fitoterápico, porque às vezes a pessoa pensa, é fitoterápico, é plantinha, é só mandar na farmácia de manipulação, é natural. Gente, é natural, mas funciona. E se você tomar mais do que devia, você vai passar mal, tá? Passar mal. Dependendo do que for, você pode ficar até com febre, tá? Vai ficar febril aí 24 horas da síndrome. Então, não é assim, boboquinha, entendeu? Então, dependendo de como você estiver nesse nível seu de ansiedade, eu consigo fazer esse ajuste. Eu faço tal coisa que desregula meu ciclo circadiano, que não é só sobre dormir, tá? O básico que vocês já sabem, mas tem outras coisas que eu faço ajuste que a gente sabe que faz diferença. E aí eu vou ajustar, que eu também consigo fazer alguns ajustes com as cápsulas, viu? Se precisar, posso pedir algum exame específico, né? Tem saliva, tem os exames de laboratório específicos, quer fazer um exame genético? Pode fazer, apesar de que tem coisas que a gente já sabe que todo mundo precisa. Você precisa conhecer você. Não é possível que você vai passar a sua vida sem conhecer você, se deixando de lado, não tendo tempo para si mesma, querendo cada dia pensar, eu queria hoje estar me sentindo melhor nas minhas roupas, sabe? A cada dia querendo buscar por mais doce, tá com mais ansiedade, querendo tentar aí, né, resolver o futuro que a gente gostaria, mas a gente não tem esse controle, enquanto a gente tem que lidar com todas as coisas da vida e não consegue se sentir bem consigo mesmo, entendeu? Não faz sentido. Conheça você metabolicamente e conheça você também mentalmente. Não no sentido que eu vou fazer uma terapia com você, porque tem nutris que são só de terapia nutricional. Não sei se vocês já viram, né, que é a questão de comportamento. Eu vou avaliar o seu comportamento. Inclusive, eu escrevo cartas para vocês lerem e refletir. Eu quero que seja, conectado mesmo. Eu falo assim, olha, eu espero que Deus, faça... que Deus faz a parte dele, né? Eu espero que você consiga receber, entendeu? Então, assim, a gente vai fazer uma organização conforme o seu corpo. E você precisa conhecer o seu corpo.
Então, tudo que eu dou aqui, vocês podem usar, tá? Já fica as dicas gerais, mas você precisa conhecer o seu corpo, tá? Em questão de fazer coisas com eletrólitos, tá? Que estão perguntando, Lívia, né? Quando você vai fazer o jejum, eu monto os eletrólitos, tá? Conforme o jejum, e tem os que a gente mais perde, então eu preciso que tenha mais dos que você perde, e eu vou fazer montado mesmo, tá? Então, ele não é assim... Tem algumas coisas que dá pra comprar, tá aqui, né? Eu acho que eu botei do eletrólito aqui, não. Tem algumas coisas que dá pra comprar, mas se vier açúcar, porque geralmente o repositor de eletrólitos, eles vêm carboidrato, porque as pessoas que mais compram são as pessoas que são atletas, que elas treinam. Inclusive, eu até tenho a ultramaratonista aqui, daí então às vezes a gente coloca com carboidrato por causa do treino, tá? Mas pro jejum a gente tem que fazer a reposição dos eletrólitos. Não são qualquer um, não é tipo assim, eu quero todos os eletrólitos. Não, são os que perdem na dose certa e eletrólito não dá para repor da cabeça, tá? Vocês têm que repor certinho. Inclusive, se alguém tiver enxaqueca, alteração de pressão, a gente vai ter que fazer com mais cuidado, tá? Porque para não dar errado. Tanto é que eu nem fico falando muito de eletrólito aqui, que é uma coisa igual diabéticos tipo 1. Se você quiser fazer, você vai ter que fazer uma consulta, não dá nem para dar uma orientação geral. Por quê? Porque tem risco, entendeu? Existe risco. Quando existe risco, ou vem aqui arrumar, eu não vou ficar contando aqui não, porque daí já é o controle de segurança, tá? Mas só para vocês saberem. E aí a gente tem o jejum raiz. O jejum raiz entra água. Água com gás, vale. Ou água normal, ponto final. Já tá desse jeito mesmo. Mas Luciana, eu não vi mel. Alguém me perguntou esses dias. Mel não é jejum, gente. Mel não vale. É natural, não pode. Não tem essa, mel. Eu comi só uma frutinha. Não adianta botar diminutivo na frente do nome. Já falei aqui também. Fruta é comida, não é jejum, tá? O jejum raiz é só água e ele é focado na sua capacidade de você desenvolver a sua própria capacidade antioxidante. Por quê? Quando você entra aqui no jejum fisiológico, tem chá. Chá tem antioxidante. Tem coisas que são antioxidantes. No café tem alguns compostos que são antioxidantes. Se você colocar canela, vai ficar outra aqui, que ainda às vezes você vai espremer no jejum metabólico, um limão na água com gás, entendeu? Então, assim, no limão, você vai ter um pouco de calorias e também vai ter antioxidantes. Então, já é o jejum metabólico, tá? Agora, aqui é raiz. Não vale antioxidantes. Inclusive, quando a gente vai fazer uma análise, peguei aqui tal artigo. Não tá escrito assim, durante o jejum. Bom, se tiver, vai ser raramente, vai. Neste jejum, as pessoas tomaram chá. É 24 horas, água. 16 horas, água. 24 horas, água. A maioria dos estudos é água, entendeu? Que você toma. Então, só vai dizer que você está replicando os efeitos do jejum, conforme a maioria dos estudos que a gente está fazendo, eu deveria dizer, tomem só água. Vocês vão tomar só água? Talvez só de eu falar isso a pessoa pensa, café, entendeu? Então, é mais inviável. Então, quando a gente passa da ciência para a sua vida real, a gente precisa fazer uma ponte. A ciência é a base, a vida real é eu com você montar aquilo que dá certo para a sua vida e a gente ir ajustando conforme o seu resultado. Ponto final. O seu resultado é o que mais vale mais do que o artigo, porque você pode ser os 5% que está fora da curva quando a gente faz o percentual ali de significância P menor que 0,05, tá? Ou seja, gente, volta aqui pra mim, então não sei se vocês sabem disso, vai que eu tô falando pra quem não sabe. Quando a gente faz um estudo, então fui lá, fiz o estudo do meu doutorado. A gente vai fazer o quê? Estatísticas. O que é que significam os dados que deu aqui, né? Os dados, eles são baseados no resultado da grande maioria, tá? Então eu tenho aqui que 95%, vou dar um exemplo bem simplesinho, vai. Vou dizer aqui que 95% das pessoas perderam em torno de 5% do peso. Então, quando eu faço esse tratamento, a tendência é que se você for parecida com as pessoas que eu estudei, você perca 5% do seu peso. Mas talvez você não, se você é parecida, você fala assim, olha, você é mulher entre 30 e 50 anos,
você não é atleta, você não tem nenhuma doença, nananã, e você é assim, sou. Mas ainda assim você pode responder diferente, tá? Não é comum, também não é aquela pessoa que vai falar assim, ai, eu sou super diferente e vai querer culpar o universo e o metabolismo. Não, geralmente não é, entendeu? Geralmente é alguma coisa que ele tá fazendo que tem que arrumar mesmo, tá? Ou desregulou muito o ciclo circadiano e eu vou demorar uns 6 meses pra ajustar. Inclusive, gente, quanto mais vocês deixam piorar, mais difícil é pra voltar, tá? Só pode deixar avisado aí. Aproveita que janeiro é a hora de fazer dar certo. E aí, o que é que acontece? Às vezes a gente faz um estudo e você é a pessoa que é realmente um pouco fora da curva. Então são os 5% mais ou menos que não respondem conforme o padrão, tá? Então sempre vai ser a melhor forma de saber aquilo que é o melhor pra você é ver você com o seu próprio resultado. A gente foi e montou isso. Então a gente vai ver que é assim pra você. E aí a gente vai ajustar conforme o seu resultado, entendeu? Então sempre você com você mesmo vai ser o melhor resultado, independente do que você estiver lido aí no estudo, no Instagram, da vida, de sei lá, de onde você pegou o artigo, não sei da onde, tá? Por quê? Porque existe exatamente sua fisiologia, tá? Que também vai incluir, nesse ponto aqui da nutrição, as suas questões culturais. Igual alguém tava ali no grupo, acho que era... Alguém pediu carboidrato, enfim. Tem pessoas que gostam mais de carboidrato e existe até um fator genético para isso, tá? E aí, a chance dela viver low carb para sempre é menor. Então, será que você tem esse fator genético? Você quer tentar o quê? A gente precisa ir fazendo esses ajustes, tá bom? E aí, só pra voltar aqui, alguém perguntou, foi a Lívia, da dor de cabeça. Se você tem dor de cabeça durante o jejum, que aí você vai falar assim, olha, eu tô fazendo aqui o jejum raiz só com água, eu já faço jejum e eu quero fazer mais de 16 horas de jejum, que eu tô fazendo 5-2, eu quero 2 dias de jejuns mais longos aí na minha semana, você tá bem orientada, né, enfim. Aí, no jejum raiz só com água, não tem nada de eletrólito. Eu vou ter que fazer a reposição. Se você é uma pessoa que tende a ter dor de cabeça, tem alguns eletrólitos que eu vou ter que ajustar, que talvez isso pode ser um dos gatilhos, tá? Outra coisa, se a pessoa tem dor de cabeça, tem alguns fitoterápicos que eu monto mesmo de cápsula, conforme o nível de dor de cabeça, tá? Então, por exemplo, a pessoa tem enxaqueca que ela sempre teve, aí é de um jeito. Não, eu tenho dor de cabeça quando eu faço jejum, aí já é outra coisa. Pode ser também uma resposta adaptativa, tá? Aí se você ficar, eu tô com a vista ruim, tô com frio, não. Aí já pode ser queda de glicemia, né, gente? Aí lá embaixo do e-book, inclusive na versão gratuita de vocês, essa parte eu deixei, não tem sobre creatina, não tem sobre dormir bem, né? Isso aí é um ajuste que a gente faz depois. Eu gosto de mostrar só pra vocês saberem que tem muita coisa. Gente, é fisiologia, as pessoas estudam o dia todo, todos os dias, para conhecer mais sobre o nosso corpo. Então tem muita coisa, né? Mas ó, se você não se sentir bem, o que é que você vai fazer? A água com uma colher de sopa bem cheia de açúcar. Ou você pode pôr um pouquinho de sal também, tá? E bebe, tá? Por que eu botei o sal também? Porque você estava de jejum. Ou você pode colocar suco de uva, suco de laranja, também dá certo. Sem comer mais nada. Espere, tá? Por quê? Porque se você fica lá louco, eu tô com fome e eu acho que eu tô passando mal. Qual que é a tendência? Sai comendo tudo, né? Vai catando, comendo. Aí você vai prejudicar, dependendo da sua combinação, mas a chance de você prejudicar a absorção é alta. Você vai absorver mais rápido e subir a sua glicemia mais rápido se você comer apenas o carboidrato na versão líquida, tá? Não é o pão. Eu não tenho, isso não tem, ok. Né? Óbvio que seja um mel na água, assim, mas tipo, suco de laranja, suco de uva, bota o açúcar aí na água, um pouquinho de sal e pronto, tá? Daí, se você tiver, então, uma hipoglicemia, se não estiver se sentindo bem, daí é isso. Agora, se você, que às vezes acontece também, você acha que tá passando mal, daí não, né, gente? Ou você tá passando mal. Quem tá passando mal não fica assim. Será que eu tô passando?
Não, você sabe, entendeu? Você pode estar irritada, você pode estar com a irritação do jejum, você pode estar querendo comer, mas é diferente falar que você está passando mal. O que vocês podem fazer às vezes também, que acontece assim, você pode tentar fazer o controle da sua glicemia. Eu não sei muito o que é que tá acontecendo comigo, eu não sei se é hipoglicemia, eu não sei se eu não consigo adaptar então ao jejum. Às vezes você não tem a adaptação também fisiológica para ficar mais tempo em cetose. Aí eu faço o acompanhamento, às vezes eu ponho um Libre no braço, não sei se vocês já viram. Aí a gente vai acompanhando, aí a gente tem as metas de glicemia também, tá? É bem fácil de colocar, enfim, então qualquer farmácia vende, aí a gente consegue fazer esse acompanhamento. Pra a gente, primeiro, quando você faz o acompanhamento, eu vejo as respostas, quais são suas tendências, porque às vezes também tem gente que sobe a glicemia por estresse, pico de cortisol às vezes vai subir um pouco, que é o esperado também, né, você despertar, mas até que ponto? E eu falo isso, gente, porque às vezes a pessoa pensa, isso é incomum. Na minha prática clínica, não sei porquê, talvez não seja a prática da maioria das nutris, né, porque eu sou apenas uma nutri, eu atendo muitas pessoas com alteração, tá? Às vezes vai fazer o teste de ansiedade, tá no vermelho, às vezes dos 3 pontos que pode ficar em vermelho já tá 2 vermelho, já tá 1 vermelho, entendeu? Às vezes a pessoa realmente vem sim com as alterações dos exames e aí tudo isso prejudica o metabolismo. E às vezes você tá aí tentando e você nem sabe que isso existe, entendeu? E aí é mais difícil de dar certo. Só que você já tá cansada de tanto tentar e aí você nem sabe exatamente o que você tem, o que é que está acontecendo no seu metabolismo, e aí você se frustra, ao mesmo tempo que você tem que tentar lutar mais, porque não deu certo, e aí você vai ter que lutar mais, mas você já está cansada de lutar, daí nisso você desiste e come, entendeu? Porque às vezes fica um pouco isso também. E às vezes também as pessoas partem do princípio que tipo, o básico eu já sei, tá, mas com o que você já sabe, você tá tendo resultado? Se você tá tendo resultado, ok. Mas com o que você já sabe, eu tô tendo resultado, mas é um resultado que é muito ruim. Então, gente, busca ajuda, ué. Entendeu? Porque, principalmente assim, no jejum, e às vezes eu posso até me colocar nisso, porque assim, eu tenho uma consultoria de empresa, né? Porque a gente tem uma empresa, a gente tem todas as coisas de empresa. E tem outras coisas pra gente organizar também, de produtos, enfim. Então, eu tenho uma consultoria. E tem muita coisa que eu já sabia, que eu já fazia, estudando, olhando. Mas eu falei assim, eu vou pegar uma consultoria, vamos ver se realmente vai dar tanta diferença, sabe? Porque eu tô vendo as pessoas falando que dão diferença, igual vocês podem ver nos meus comentários do Google, né? Tem várias pessoas que falaram que conseguiram. A Maria Hoffman, que inclusive fez uma live comigo, ela tava por aqui, não sei se ela ainda tá aqui. Então, assim, eu fui lá e comprei. E dá muita diferença, entendeu? Né? A Cris é outra, assim, gente, dá diferença, entendeu? Você pode saber o básico. Mas se você, com o que você sabe, não está funcionando, você precisa de ajuda. Mas o que eu sei, mas é porque eu não consegui fazer. Você não conseguiu fazer por quê? Porque o que eu monto pra você é exatamente o ponto em que eu torno mais fácil você conseguir fazer. Entendeu? Porque às vezes não é só saber. Às vezes é ter a estratégia para inserir na sua vida o que você sabe. Inclusive, no plano de ação tem as metas do mês e tem o checklist como organizar a sua vida. Se você quiser comprar produto, se você for tirar um dia do mês que a gente combinou, mas você vai ser sincera com você mesmo, para organizar tudo pro mês. Não, eu vou comprar as coisas que eu tenho, por exemplo, a aeromoça, que é difícil, gente, a vida da aeromoça é difícil, viu? Aí eu monto pra ela. O dela é bem diferente. Então quando você souber que vai voltar pra casa, vai passar tantos tempos. Só que ela fica tipo 2 dias. É tipo aquela casa que você chega de férias e não tem nada, entendeu? Então a gente vai ter que pegar ali o aplicativo de compras que você já tá acostumada. Daí a gente procurou onde que tinha os lugares pra vender as frutas, saladas já prontas, tipo um ovo, um cenourão, um similar aí da cidade de vocês, né? No caso do dela tem. E já pedir na hora de estar voltando, porque cadê quando ela chega, o negócio já chegou. Então a gente já sabe montar para 2 dias, entendeu? Mas aí eu vou fazer as viagens. O que é que cabe? Eu só tenho esse tanto de espaço. Para esse tanto de espaço que você tem para levar, vai ser isso. Tem tipo piloto de helicóptero, a gente tem a necessaire, que é específica. Tem coisas que sempre vão estar ali, entendeu? Conforme as dificuldades que eu sei que tem. O que é que geralmente não tem? Não vai
no caso dele, não dava para bater fibra, não dava para bater fitoquímico, estava alterando o índice de qualidade da dieta. Então, essas coisas que eu precisava para ajustar, eu coloquei na bolsinha. É uma bolsinha simples. Inclusive, se você quiser gastar mais dinheiro com a bolsinha, tem umas bem bonitas, que parecem uma bolsa, tipo assim, que você comprou no shopping, entendeu? Então, assim, existe um mundo para você conhecer também. Porque, às vezes, você saber que existe é uma coisa que não cabe na sua vida. Mas não cabe na sua vida porque você não sabe a estratégia para caber na sua vida. E eu já atendi tantas pessoas diferentes, eu nem sei quantas pessoas já atendi, gente, mas já atendi muitas pessoas. Com certeza, eu acho que deve ter dado mais de 2.000 pessoas, porque a vez que eu somei tinha dado 1.500, que eu olho pelas pastas, né? E aí, então, assim, tem muitas coisas que eu já conheço para ajudar você. E se você não consegue, eu também tenho as cápsulas. E se você ainda não conseguiu descobrir alguma coisa, você pode fazer a sua própria análise metabólica de comportamento, análise metabólica de fisiologia. Eu atendi, por exemplo, esses dias para trás aí, pessoas que, assim, eles tinham alteração de intestino irritado, sabe? Com risco aumentado de ter doenças, inclusive teve já parente com câncer de intestino, a família toda, a vida toda, e ninguém nunca ouviu falar sobre FODMAP do exame específico. E tá todo mundo da família sofrendo, entendeu? Com isso há quanto tempo? Sabe? Há quanto tempo? Ah, mas eu nunca ouvi falar. Mas nunca parou para avaliar. Você nunca falou assim, eu valorizo isso? Então vá investir nisso. E eu falo assim, mas você tá falando pra eu investir em mim? Tô, pra você investir em você. Porque é isso, eu tô aqui pra te ajudar. Eu tô aqui pra te ajudar, eu me dedico, eu quero que dê certo, né? É a vontade de Deus também, que a gente cuide de nós, do nosso corpo, do nosso tempo e do espírito. Então, a minha vontade é falar pra vocês, para de achar que vai conseguir se você, ao olhar pra trás, ver que não conseguiu. Entendeu? Aceita e muda de verdade. Não, aí quando vê, vai lá, tá comprando um sapato que você nem cabe no armário mais, tanto sapato que tem. Paga a parcela do negócio, gente, e cuida de você direito, arruma seu ciclo circadiano. O seu bem-estar não começa só também do que você vê por fora, começa de dentro. Sabe, de você ajustar seu metabolismo. Às vezes tem muita coisa que você tá fazendo que tá desajustando seu metabolismo, nem tá limpando as suas células. O pessoal faz autofagia para limpar as células, tá? Inclusive, os 3 tipos de jejum que eu mostrei aqui induzem autofagia, que é essa limpeza celular. Eu vou até colocar o mês que vem a aula de como que é o processo de limpeza lá dentro das suas células que você induz com jejum. Todo mundo faz autofagia o tempo todo, senão a gente já tinha morrido, tá? Deus faz perfeitinho as moléculas. Se você tira às vezes morre, já, sabe? Não tem dessa, deve ter feito algo mirabolante que a molécula adaptou para você viver. Não, gente, você tirou uma, já dá errado, entendeu? Então, assim, não tem como você tirar quebrar a via autofágica do metabolismo, ele morre, tá? Então, assim, você precisa cuidar de você e você precisa limpar as suas células, tá? Obrigada, Cláudia. Gente, eu tenho várias Cláudias, eu tenho 3 Cláudias no meu programa, Luz. Então, assim, a gente tem que pensar desse jeito, sabe? Cuida de você de verdade, tá bom? Faça o jejum metabólico, faça o fisiológico, faça o que der, mas faça. E se você tá vendo que não tá tendo resultado, invista para que tenha resultado. Para de investir naquilo que às vezes você nem precisa. E inclusive vai te deixar mais ansioso se você estiver só aumentando a fatura do cartão, tá? Porque também tem dessa. O povo tá tudo ansioso. Eu fiz aqui a pesquisa, eu acho que tinha dado... Gente, 28% postou que o principal problema é a ansiedade. É muito. Ansiedade e vontade de comer doce. E aí você já vai ficar mais ansiosa porque você tem ali uma fatura para pagar de cartão e compra uma coisa que você nem precisa. Pra quê? Mas eu queria, precisar. Mas você tem outra blusinha pra usar, entendeu? Tem outro sapato. Eu acho que tudo conta. Porque quando eu tô falando isso, às vezes a pessoa pensa, mas ela é nutri, mas isso é autocontrole. É o mesmo autocontrole de compra, é o autocontrole diante da comida. E às vezes, inclusive, você compra mais comida. Aí você vai, pede um iFood e pede uma coisa a mais. E aí você fica pedindo mais comida, sabe? Sendo que você... No mesmo dia que você tá pedindo iFood de noite, você tinha acordado de manhã prometendo ser saudável. E a gente sabe, eu acho que, não sei se tá aqui o estudo, eu acho que eu não deixei aberto, vai demorar pra achar, eu posto depois pra vocês. A maioria das pessoas tendem a buscar mais comida das 4 horas da tarde pra frente, tá? A gente tem o segundo pico de cortisol nesse horário das 4. E aí a sua fome
às vezes noturna, ela não é fome de verdade, ela é fome hedônica, que eu já mostrei pra vocês. E aí você tá tomando as suas decisões baseadas numa fome que não é real, uma fome de sombra, entendeu? E você faz isso todos os dias, como se você não conseguisse, sabe? Então, cuide de você. Quebra esse padrão que você tem de viver, tá bom? Vou deixar a live salva aqui. E aí, pra quem entrou no desafio gratuito, vou mandar lá, tá? O link pra vocês também. Pra vocês perderam alguma coisa, teve que sair, enfim. Ou entrou depois, já tá ali. E vou deixar também depois a aula do YouTube, que tem os artigos científicos pra vocês verem, tá bom? Então, um beijo pra vocês, bom dia e obrigado por terem participado.